Hoje o endocrinologista, ele está olhando muito mais essa questão do indivíduo como um todo e não mais focando na questão do emagrecimento? Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui sempre trazemos bons convidados, com muito conteúdo, com questões interessantes e importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema muito sério e importante para todos nós, que é a nossa saúde, a nossa boa convivência. Estou aqui com um grande especialista hoje que vai abordar temas extremamente importantes e necessários que todos saibam. Nosso convidado, Dr. Aloísio Vargas, um grande médico, endocrinologista, metabologista, agora também tem mais uma dessa, e a gente fica muito feliz de receber uma pessoa com tanto conhecimento que vem fazendo aqui a diferença, né, num momento tão importante. Doutor Aloísio, seja muito bem-vindo ao Pode Contar, nosso podcast aqui do Desenvolve Vale. Poxa, Kiko, muito obrigado de verdade. Palavras maravilhosas. É uma honra estar aqui no Pode Contar e para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, vivência e dar um pouco de informações ou muitas informações realmente para quem precisa, né? Não, perfeito. Eu quero até começar falando um pouquinho, porque antigamente se falava do médico endocrinologista quando você objetivamente queria falar em emagrecimento. Né? Eu vou para o médico, preciso emagrecer, está chegando no ano novo, quero ir para a praia, etc. E eu tenho percebido que tem mudado muito isso. Né? As pessoas do século XXI vivem muito mais estressadas, vivem com desafios emocionais e às vezes elas buscam médicos não só para a questão do emagrecimento, para o estresse, para compensar um pouco mais. E eu vi isso na clínica do Dr. Aloísio e eu queria ouvir um pouquinho isso. Hoje o endocrinologista, ele está olhando muito mais essa questão do indivíduo como um todo e não mais focando na questão do emagrecimento? Luiz, fala pra gente. Sem sombra de dúvida, Kiko. Na verdade, como você falou, antigamente, quando a gente pensava no endocrinologista, o que a gente via? A gente via diabetes, a gente via a questão da obesidade, que era muito frustrante trabalhar antigamente, vou ser bem honesto, que era muito difícil, a gente tinha poucas opções. E a gente falava de tireoide. Então era basicamente isso. Só que hoje a gente mudou. A visão do endocrinologista hoje está muito mais relacionada ao quê? A gente dá qualidade de vida para o paciente. Então, qualidade de vida. Totalmente, na verdade, ajudar a envelhecer bem, né? Tá. Afinal de contas, a gente só tem essa vida e passa muito rápido. É verdade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tem que ter força, tem que ter motivação, tem que ter energia, tem que ter concentração. Então, a gente tem que ajudar justamente a pessoa como um todo. E quando a gente fala na parte do sistema hormonal, de uma forma geral, a gente sabe que os hormônios comandam todo o corpo. Então, quando a gente fala na sua disposição, vai ter hormônio por trás. Quando a gente fala no estresse, tem hormônio por trás. Quando a gente fala em fome, tem hormônios por trás. Obesidade, tem hormônios por trás. Então, tudo é movido a hormônios. Então, se a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue dar muito mais qualidade de vida para a pessoa. Entendi. Agora, isso aí, a tecnologia ajudou muito nisso, porque antigamente dieta era o médico tentar contrabalancear e tirar algumas comidas. E hoje a gente percebe que tem uma série de outras iniciativas aí alinhadas a esse emagrecimento, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que, na verdade, assim, a especialidade médica, dentro da parte da clínica médica que mais evoluiu nos últimos anos foi endocrinologia. Tanto é que a gente vê que todo dia tem estudos novos, tem medicamentos novos relacionados a isso. Então, vamos pensar, para a questão de emagrecimento mesmo, já que a gente pontuou aqui. Hoje a gente tem aquelas classes, aquelas canetinhas mágicas que a gente fala, né? Que elas revolucionaram totalmente a questão da endocrinologia e do emagrecimento. Que é o Ozempic. O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro. Agora está vindo novas medicações em fase 3 de estudo, deve chegar logo. Porque ajuda, né? Eu não sei, você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, é difícil quando o médico só fala para você tem que comer menos, te manda pesar lá a alimentação, por mais força de vontade que a gente tenha, é difícil, né? Eu sou um dos que tomam Ozempic. Sim. E me dei super bem com ele no começo, tudo isso, né? Mas a gente percebe também que, falando um pouco do Ozempic, parece que a imprensa
bate um pouco nas pessoas que tomam para emagrecer, porque ele foi feito por diabético. Que polêmica que é essa? Na verdade, boa parte das medicações que a gente trabalha hoje para emagrecimento, inicialmente foram para diabetes mesmo. Certo. Tanto é que o Ozempic e o Wegovy são a mesma medicação. O que acontece? No Wegovy, a bula já está para emagrecimento. É a única diferença. Só isso. Só isso. Mas o que a gente vai ver? A gente tem um preconceito muito grande ainda quando a gente fala em abordar a questão de obesidade de forma medicamentosa. Então, o que a gente tem que falar? Não, a pessoa é só fechar a boca, vai fazer atividade física, ela não tem vergonha na cara. Não é assim. Muito difícil. O ser humano precisa de motivação, precisa ver resultados. E quando a gente fala na questão do peso, é muito complexo, porque o nosso corpo ele tem vários mecanismos que atuam na contrarregulação. Então, toda vez que eu perco peso, meu corpo entende que foi um estresse. Então, olha que loucura, para cada quilo que eu perco, eu aumento minha fome em 100 calorias por dia. Nossa. Então é muito difícil, se você tivesse nenhuma medicação, sem nenhuma ajuda, na verdade, você sustentar essa perda de peso. Sem dúvida. Então, aí entram muitas medicações, né? Porque elas ajudam muito nesse controle. E a questão do Ozempic, a questão do Wegovy, do Mounjaro, vai muito além do peso, na verdade. O que a gente tem visto? Vários estudos mostrando benefícios cardíacos, cerebrais, renais, no fígado. Hoje, por exemplo, uma das coisas que mais complica e mais gera transplante de fígado é a esteatose, é a obesidade. E quando a gente pega o Ozempic, por exemplo, ele tira 40% da gordura do fígado. Se eu pego o Mounjaro, ele tira quase 75% da gordura no fígado. Doutora Luísa, o Mounjaro, o que vem a ser exatamente? É um concorrente do Ozempic? É um concorrente, na verdade, feito pela Lilly, e é a evolução do Ozempic, vamos pensar. É uma evolução. O que ele é melhor do que o Ozempic? O Ozempic, ele vai ter um hormônio intestinal chamado GLP-1, que é o hormônio que a gente produz que dá saciedade. Saciedade. O Mounjaro, ele tem o GLP-1 da mesma forma, só que ele tem um segundo hormônio chamado GIP. E esse GIP, o potencial de saciedade dele é muito maior. Ele dura 3 vezes mais do que o GLP-1 no nosso corpo. E 2/3 do efeito de saciedade que a gente tem vem desse hormônio. Ou seja, eu acabo potencializando muito mais a perda de peso e muito mais o controle glicêmico. Então, se eu comparo vamos pensar em peso aqui. O Ozempic, ele tira mais ou menos 8% de gordura da média população, quando a gente avalia os estudos. O Mounjaro vai para 23%. Caramba, hein? Então é quase E ele já está no mercado, o Mounjaro? Está disponível em boa parte do mundo. No Brasil já está liberado desde outubro de 2023, só que a gente ainda não tem a venda nas farmácias. O que a gente está tendo é só importação do Mounjaro. Entendi. Puxa vida, hein? A tecnologia chegando. Agora, esses medicamentos, eles dão uma dor no bolso, né? Dá uma dor no bolso. São bons, mas eles refletem uma dorzinha no bolso. São mais caros, mas saúde é prioridade. Exato, né? é investimento. É investimento, é verdade. É que se você estiver bem também, você consegue gerar muito mais riqueza para você mesmo. É verdade, né? é verdade. Então, assim, acaba se pagando muitas vezes. Eu lembro que foi num domingo que eu tava... Porque domingo, geralmente, a gente come mais, né? Sim. E foi num domingo que eu decidi fazer uma dieta forte. Ou procurar um médico, doutor Aloísio e tudo mais. Que eu estava realmente estufado. Porque você come não é só pela fome, é pela ansiedade, pela preocupação. O nosso país, né? Você liga a televisão ou os canais de comunicações hoje existentes, são notícias que pegam as pessoas de surpresa, né? Uma insegurança ali, outra aqui, o estresse, e você vai transformando isso em comida. É recompensa, não é isso? Exatamente. Então, e foi quando eu entrei, então, dentro de uma linha para buscar mesmo ali uma forma de perder peso, e vi o quanto de qualidade, depois que você consegue engrenar, né, e agregar o esporte, né? A gente se sente realmente muito melhor, né? Nossa, sem sombra de dúvida. O seu sono melhora, é o que você falou. Acho que o primeiro ponto, a gente até falar um pouco dessa qualidade. O Brasil realmente é um desafio, né? Não, viver no Brasil é quase que uma sobrevivência, né? Totalmente. Meu Deus. E o termo que você falou é sobrevivência. E aí, o que vai acontecer? Quando você gera estresse nesse ponto, você libera um hormônio chamado cortisol. Ele é famoso, todo mundo sabe do cortisol. E o que o cortisol faz com a gente? Modo sobrevivência. Então, eu vou pensar em reprodução, por exemplo, no modo sobrevivência? Não. Ele é um hormônio que reduz a ação dos hormônios sexuais. Então, o desejo sexual cai, energia cai. Quando a gente pensa em apetite, que você falou, o cortisol aumenta o açúcar no sangue. Então, muitas vezes, o diabético descompensa a diabetes. Quando eu não sou diabético, o que vai acontecer? Meu pâncreas consegue equilibrar esse açúcar. Certo. Mas na hora que esse açúcar subiu no cérebro, ele gerou sensação de prazer. E na hora que cai, o que seu cérebro fala? Eu quero mais desse prazer. Então, é aí que ele começa a buscar recompensa. Por isso que a gente acaba comendo de forma emocional, né? A gente come sentimentos mesmo. Tá. Outra coisa que a gente vai ver, ele reduz o seu metabolismo, faz você poupar energia. Em vez de você gastar, você começa a segurar. Certo. Então, eu concordo com você que o estresse, eu acho que é um dos grandes gatilhos hoje pra gente aumentar nosso peso e a gente ter dificuldade de qualidade de vida.
Então, esse buscar atividade física, emagrecer, acaba ajudando muitos fatores. Quando você coloca atividade física, por exemplo, a gente aumenta a expectativa de vida, a gente libera endorfina, a gente reduz os níveis de cortisol circulante. Então, teve um estudo, que foi um estudo de Harvard, que ele conseguiu avaliar o que impactava no risco cardíaco. Mas como esse estudo foi sendo prolongado por décadas e décadas e décadas, a gente conseguiu avaliar o que aumentava a longevidade das pessoas. Certo. E aí o exercício físico foi um dos principais fatores. Ele aumentou a expectativa de vida em uma década quando eu comparava com quem não treinava. Então, 10 anos de vida a mais. Não, atividade física. Aliás, um dos nossos patrocinadores aqui do programa é a Bluefit. Treino lá, por sinal. Treino lá na Bluefit. Nosso abraço ao Marcelo, ao Júnior lá. Que academia fantástica, Fantástica, né? fantástica. Mas comercial à parte, a importância da atividade física realmente... Agora, isso eu percebo que a nossa sociedade atual absorveu bem isso, né? Muito, muito. As pessoas têm prazeres de ter grupos de corrida, bicicleta, academia e tudo mais. Isso então, foi muito incorporado, realmente. Isso está muito incorporado. E ajuda mesmo essa questão, então é realmente relevante. Pra você ter uma ideia, até na prevenção de Alzheimer, demência, a gente sabe que o exercício ele produz um hormônio chamado irisina. E a irisina é uma substância que dissolve as placas de Alzheimer no cérebro. Então, uma das poucas coisas que previne Alzheimer. O Ozempic também previne, tá? Ah, é? Só um adendo aqui, porque a gente teve estudos recentes mostrando que ele reduz a inflamação cerebral, então tem um grande benefício na questão do Alzheimer e do Parkinson também. Lembrando, né, gente, que sempre se medicar com orientação médica. Sim. Nós estamos falando aqui com o doutor Aloysio Vargas, que é endocrinologista, e é muito importante, porque eu também tenho visto algumas matérias aí de pessoas que compraram Ozempic falso e por aí vai. Tem que prestar atenção de compra também, né? Muito. Poxa. E é o que você falou, hoje a gente tem estudos mostrando que, na verdade, o Ozempic e o Mounjaro, novamente, são as duas medicações mais falsificadas que existem. Porque esse boom de todo mundo querer emagrecer e acompanhando o TikTok, né? Muitas vezes sem acompanhamento médico e tudo mais, conseguindo ter facilidade na medicação, todo mundo se automedica. Tem que prestar atenção de compra, muito, né? Recentemente teve até um caso aqui no Brasil, né? Que ficou internado, quase faleceu porque estava aplicando insulina achando que era Ozempic. Então fez uma hipoglicemia severa. Nossa senhora, aplicou insulina. Não, esse negócio da automedicação realmente é muito ruim, né? Mas o século XXI, né, o momento atual, me parece que essa questão do cortisol, que você estava bem explicando, não é algo só de adultos, né? Isso também tem afetado jovens, né? Muito. Essa é uma coisa que você perguntou, é verdade, né? E Brasil mais ainda, né? Eu acho que a gente tem um estudo mostrando que o Brasil é o país mais ansioso do planeta, na verdade. E aí, quando a gente pega jovens hoje, essa ansiedade está impactando diretamente até na questão do padrão de alimentação, na questão de alterações de escolas e tudo mais. Então, a gente vê o quê? Hoje, o jovem aqui no Brasil está tendo uma obesidade cada vez mais crescente. Então, assim, a gente pega boa parte, mais ou menos 25% dos jovens hoje no Brasil já estão com sobrepeso e obesidade. Olha aí. É muita coisa. Não, isso tem que ser visto desde essa... Exato. A cobrança é muito grande. E aí, por isso que eu falo, às vezes a gente acha que endocrinologista vai ser só para uma pessoa mais velha. Não, muitas vezes já tem que começar isso na infância, que a gente já consegue melhorar esses fatores como adulto mais saudável, né? Eu acho o seguinte, todo mundo fala em viver mais. Aliás, é uma pesquisa recente agora que aumentou um pouco a expectativa, acho que foi para 74 e pouco, expectativa de vida no Brasil. Mas nós temos que viver com qualidade. Exato. Eu até quero aproveitar esse momento aqui, porque no mês de dezembro agora, de 2024, eu falo ano porque esse podcast também pode, quem sabe no futuro, outras pessoas tirem. Tem um grande amigo aqui e na próxima semana ele completa 100 anos de vida. Espetáculo. Que é o Fernando Mendonça, fundador do INPE. Construiu os castelos aqui em São José dos Campos. E muito mais do que completar 100 anos, o que me chama a atenção nele é a qualidade dele de vida. Sim. Uma pessoa que ainda dirige, faz esporte 4 vezes por dia e conversa de negócios para 10, 15 anos para frente. Sim. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu trago aqui, porque também envelhecer sem qualidade de vida deve ser muito ruim, hein? Com certeza, tá numa cama, dependendo de alguém, sem condição. Mas eu concordo muito. E aí que entra muito o que a gente acaba falando, né? A gente vai envelhecer, mas é envelhecer o mais jovem possível. O mais jovem possível. O Abílio Diniz também, era fã do Abílio Diniz, que era mesmamente. Ele era atleta, né? O Abílio Diniz era... E focava muito, desde os 29, ele falava assim, nas palestras que ele dava, me preparei para os 80, desde os meus 29 anos, treinando todo dia, mexendo na minha alimentação. Então, ter propósito, né? Isso é outra coisa, que às vezes a pessoa chega lá, se aposenta, aí fica olhando a vida passar em frente à televisão. Não dá. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque todo mundo, principalmente no final do ano agora, sim,
né? A partir de janeiro vou perder tantos quilos. Vou Propósito começar do minha começo de ano. dieta. Tentam resolver a vida inteira, né? Umas separam do marido, outras da esposa e mudam de casa, mudam de emprego. E uma das coisas que as pessoas se prometem, às vezes, é a tal da dieta. Sim. Nossa, no Natal comi muito, Ano Novo, agora segunda-feira, quando começar o ano, pá. O que você, como um médico experiente aqui, né, da sua clínica, é Belief que fala? Isso. Belief, aqui em São José dos Campos, o que você sente que é a maior dificuldade das pessoas? Por que muitos param no meio do caminho? Falta de motivação. Eu quero falar assim, se a pessoa está começando a mudar e não vê tanta resposta, Sim. ela fala assim, pra que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo certinho e não tá acontecendo nada, eu não quero dar continuidade a isso. Vou fazer o que eu tava fazendo antes, que tava 6 por meia dúzia. Perfeitamente. Então eu acho que é o principal fator. A gente tem que ter, na verdade, é sempre aquela... Eu falo, quando o burro empaca, como que a gente faz o burro ir pra frente? Como é que é? Você coloca uma cenoura na frente do burro. Então Aí você ele tem já que... sai correndo atrás. Exato. Então tem que ter a cenourinha pro paciente. Tem que ter a cenourinha. Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, tem várias estratégias que a gente pode trabalhar. Então, tem que ver se a parte hormonal está toda equilibrada ou não. Exato. Se eu tenho hipotiroidismo, se eu tenho uma baixa de testosterona, hipogonadismo, a pessoa vai ter muito mais dificuldade de perder peso, por exemplo. Baixa de testosterona, né? Também Esse é um ponto importante, né? Que você estava comentando que entre os problemas do estresse, toda a questão da vida sexual fica atrapalhada, né? Muito, na verdade... Tanto o homem quanto a mulher? Os dois. Os dois. A mulher, inclusive, que a gente pensa até no ciclo menstrual. O que a gente vê? Se a mulher está passando por um estresse muito grande, às vezes a menstruação não vem. Ou até pode ter um escape no meio. Então, o ciclo hormonal fica totalmente bagunçado nesse sentido. Homem é a mesma coisa. Não vou pensar em sexo, vou pensar em reprodução. Então, vai cair muito essa ação da testosterona. O treino cai, a E performance pode cai. repor a testosterona, né? Quando necessário, sem sombra de dúvida. Com orientação Médica. E na mulher repõe também outros hormônios. Sim, mulher numa menopausa, por exemplo, é fundamental essa reposição. Mesmo porque se a mulher não faz a reposição, ela envelhece muito mais rápido, né? A parte cognitiva cai, a disposição cai, ela ganha mais peso. Luiz, mas a gente tem muitos amigos, né? Sim. E eu tô com 54 anos, então a minha faixa etária de amizades aí acompanha, né? Perfeito. E conversando assim em rodas de amizades, etc., as mulheres comentam que a menopausa é um desafio muito grande, né? E que está começando mais cedo. Tem alguma idade média para começar ou não existe um padrão disso? A gente sabe por estudos que a média da menopausa é entre 45 e 55 anos. Essa é a média? Essa é a média. Tá. Existe a menopausa precoce, abaixo dos 40 anos. Aí já é uma doença, vamos dizer assim. Exato. Muitas vezes pode ser uma oforite autoimune. Então, assim, o corpo começa a destruir o próprio ovário, ou depois de uma infecção, ou mesmo cirúrgico. Tinha uma endometriose no ovário, tive que tirar meu ovário. O que vai acontecer? Você vai fazer uma menopausa logo na sequência que você não produz mais esses hormônios. Então, tem várias causas que podem acontecer mais jovem. Mas eu concordo com o que você disse. É um grande desafio. Porque o estrogênio faz mais de 200 funções no corpo feminino. Então, quando cai, você imagina uma TPM infinitamente pior o tempo todo. Eu tenho mais flutuação de humor, eu vou ter insônia, vou ter aquelas ondas de calores absurdas. Então, isso é químico mesmo? Se uma mulher estiver mal-humorada, vamos chamar assim, com humor... irritada, tudo isso. Não é que ela seja uma pessoa com essa personalidade. É químico isso nela? Pode ser as duas coisas também, né? Não, sim, claro. Mas pode ser muitas vezes ligado à parte hormonal. Se a gente pode ser. A gente, por exemplo, vou falar um pouco da minha esposa. Ela tem TDPM, ela tem transtorno disfórico pré-menstrual. Então, quando ela tá na fase de entrar na menstruação, ela fica extremamente irritada. Eu respirar, ela quer me matar. Meu Deus do céu. Então, assim... Atenção, maridos, vocês têm que ser mais compreensivos, porque isso é uma situação que a mulher não controla, né? Não controla. Então, nós temos que entender isso aí. Mas a gente pode atenuar, tá? Então, por exemplo... Exatamente, tem que tomar providências, né? Aí volta para a parte hormonal. Então, como é que atenua alguém que esteja passando por um problema de menopausa, irritada, nervosa, com calor, não podendo olhar para a cara do marido? Faz a reposição bem feita. Reposição bem feita. Exato. E é o médico endocrinologista que faz isso. Sempre. Tudo que é hormônio é sempre com endócrino. Sempre que é hormônio, tá? Perfeito. Mas essa reposição faz toda a diferença mesmo, a qualidade de vida. Então, para o casal é muito importante, porque um dos fatores que a gente acaba vendo quando entra na menopausa é que o casal tende a se distanciar muitas vezes. Distanciar. Porque a mulher começa a falar, será que eu não amo mais meu marido? Porque eu não tenho mais libido, não quero mais ter essa relação. Ele também acaba aqui, assim, vai tentar se relacionar, vai machucar. Então, assim, vai acabando diminuindo essa vida sexual.
hormonal. Infelizmente acontece muito isso. Sim. Então, se você consegue, às vezes, adequar E a esses gente níveis sabe que hormonais... essa é uma parte importante do casamento, né? Total. Eu acho que faz, assim, a proximidade faz toda a diferença, né? Perfeito. E às vezes você faz pequenos ajustes hormonais, a vida volta ao normal. Então você muda a vida da pessoa, na verdade. E dá pra gente puxar agora disso aqui que a gente já tá falando para algo que foi até polêmico recentemente aí na imprensa, o chip. Sim, com O certeza. que as pessoas chamam de chip da beleza. Aí houve a proibição pelos órgãos reguladores. Eu queria... O que de fato é o chip da beleza? Sim. E o que aconteceu com essa polêmica? Então, vamos entender algumas coisas. A primeira coisa, chip da beleza na verdade, é um termo errado. É o termo que a mídia coloca. Isso. Mas, na verdade, é um implante hormonal. O implante, eu posso ter várias substâncias que vão nesse implante. Então, eu posso ter o estrogênio para menopausa, que é uma das formas de você fazer a reposição. Eu posso ter testosterona, que pode ser utilizado no hipogonadismo masculino, na andropausa. Eu tenho a gestrinona, que esse é o famoso chip da beleza. A gestrinona é uma medicação que a gente utiliza para endometriose, para miomas, para flutuação do humor das mulheres, quando a gente pensa nessa parte da TPM. Então, reduz o sangramento. E o que aconteceu? E por que é chip? Ele é chip mesmo? Na verdade, ele é como se fosse um comprimidinho, Certo. que a base dele é colesterol, junto com o hormônio. E você aplica na pessoa E isso? você aplica na pessoa. Você coloca subcutâneo. Então, assim, aí você coloca embaixo da pele. Você coloca na pessoa em que parte do corpo? Normalmente a gente coloca nessa região lombar. Aqui na gordurinha, aqui na boinha. Tá. E ele é uma incisão simples, na verdade. E esse implante ele vai sendo liberado por até 6 meses. Ah, ele fica ali dentro do corpo da pessoa, subcutâneo, e vai liberando aquela medicação. Exato. E ele regula naturalmente tudo. Exatamente. Na verdade, é como se você estivesse voltando ao seu normal. Perfeito. Então, na verdade, eu vou ter um grau de dureza nesse implante, que é o quanto ele vai liberar por dia. Então, a gente sabe exatamente o quanto de hormônio está entrando na pessoa. E ele é calibrado de acordo com cada paciente. Exatamente. Em cima da clínica hormonais. médica daquele paciente. Você consegue ver os níveis que eles têm, na verdade, o que seria o adequado. Você sabendo quantos miligramas cada implante solta, você consegue ajustar esses níveis para ter uma Perfeito. resposta melhor. Só que o que aconteceu, infelizmente? Várias substâncias que não tem estudo, dosagens que a gente não deveria estar utilizando, e profissionais que muitas vezes, infelizmente, fazem um pequeno curso sem ser especialistas na parte endocrinológica, e aí começaram a fazer muitos procedimentos não adequados. Olha o risco, né? Por isso, gente, busquem pessoas que tenham referência, que saibam o que estejam fazendo, né? Sim. É muito perigoso, ainda mais quando a gente fala na parte hormonal, se é mal feito, você pode aumentar o risco de várias doenças. Você pode aumentar o risco de câncer, você pode aumentar, por exemplo, uma substância que era utilizada no implante era a ocitocina. Ocitocina? E faz o que a ocitocina? A ocitocina é um hormônio que deve ser utilizado para estimular a amamentação e a contração no trabalho de parto. Nossa. Isso é o que a gente tem estudo. Entendi. Só que ele era vendido como hormônio do amor. Então, só que Por que ele aumenta o desejo? Na verdade, quando você tem um orgasmo, você libera a ocitocina. Mas não foi a ocitocina que liberou o orgasmo, é o contrário. Você só libera que você relaxa logo na sequência. Perfeito. Então, era vendido dessa forma, mas de forma errada. Só que a ocitocina, quando ela eleva muito rápido, ela mexe com o metabolismo do sódio no seu corpo. Ou seja, ela puxa água para dentro do seu corpo e também para o seu cérebro. Então, o que aconteceu com muitas pessoas? Vários relatos. Edema cerebral, confusão, convulsões, traumatismos cranianos por desmaios em decorrência do uso de ocitocina. E foi aí que entrou, então, a vigilância sanitária. Exatamente. A Anvisa, na verdade, vários órgãos, na verdade, médicos começaram a relatar esses problemas. Tá. E aí pediram para a Anvisa tomar alguma providência, na verdade. Tá. Então, hoje a Anvisa está proibindo algumas substâncias nos implantes, que eu acho mais do que certo, e aumentando a fiscalização. Eu ainda acho que precisa melhorar, porque a gente tem que, na verdade, ver quais são os profissionais que podem utilizar. Perfeito. Realmente fiscalizar mais as farmácias que estão manipulando essas substâncias para ver se de fato estão, assim, fazendo tudo o que deveria ser feito, né? Então, assim, proibindo a ocitocina, proibindo a oxandrolona, proibindo outros implantes que a gente não tem estudos, na verdade. Parece que até Viagra tinham colocado nesse... Você acredita? Meu Nossa Deus, a turma é criativa, hein? Demais. Brasileira. Não, gente, o Brasil é um caso a ser estudado. De fato. Né? De repente, um instrumento que foi importante, né, na saúde das pessoas teve que ser proibido e agora está voltando com mais regulamentação, é isso? Exato, dia 21 desse mês voltou a liberar, só que realmente agora com muito mais fiscalização, você tem que informar, na verdade, quem é o paciente, o que está utilizando, falar isso para vigilância, então assim, o controle está muito maior agora. Então nós estamos hoje aqui conversando com o Dr. Aloísio Vargas, médico endocrinologista, dando uma aula aqui, né, muito mais do que falar de emagrecimento, estamos falando de qualidade de vida, estamos falando aqui de uma série
providências que hoje a medicina pode aplicar dentro de um paciente para trazer essa tão esperada qualidade de vida, né? E acho que até, como você falou agora há pouco, na verdade, até aumentar a expectativa de vida, aumentar, né? e com qualidade. E com qualidade, exatamente. É verdade. Então, já tem até um pessoa falando, né? Já nasceu Meu medo é depender de genro, nora, gente, não. Pelo amor de Deus, né? Porque tem uns aí que chegam numa certa idade e já quer. Passa as coisas por nome do filho, da nora, do genro, depois fica lascado. Porque dá algum probleminha no meio do caminho. Ninguém quer saber de mais nada. Não, né? então você tem que ser independente. Sim. Fica um velhinho lá, ó, mas independente, com saúde, tendo condições de decidir sobre você. Sim. Essa é a melhor situação. Sem sombra de dúvida. Tá lúcido, né? Como você falou nesse exemplo, a gente chegar nos 100 anos, mas conseguindo dirigir, conseguindo fazer as coisas que a gente gosta. Vai passear pra Europa, então conseguindo ter energia pra fazer tudo. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vê lá, os idosos que estão aposentados, eles são voluntários, eles querem se manter ativos. Não tem fila especial para idosos nesses países, nem na Europa e nem nos Estados Unidos, porque eles entendem que são pessoas iguais. Eu até acho que isso é um pouco exagerado. Acho que é certo um idoso ter prioridade aqui no nosso país, né? Claro, alguém com uma dificuldade de locomoção, deficiência também. Mas os idosos, nível mundo hoje, eles querem ser tratados como independentes. Exatamente. Eu já vi caso até fora do país que o idoso se ofendeu quando um jovem levantou para ele sentar num metrô, num trem, porque ele falou, escuta, eu também posso ficar em pé. Né? Não que a gente defenda isso, mas fica claro que ele quer viver realmente se sentindo bem. Bem, exatamente. E esse é o grande ponto. Agora, a sua clínica hoje, me conta um pouquinho, você faz a parte médica, só você lá? Não, porque eu visitei lá, uma clínica muito bonita, né? Bonita. Quando eu vou em consulta lá, é chique o negócio. Que bom que você gosta, que eu a gente gosto, esforça claro que aqui eu pra gosto. isso. Não, muito bom. A gente tem, na verdade, a médica do esporte, que é a doutora Micheline. Tá lá com a gente. Tem a médica do esporte. Olha, é verdade. Até acho que eu levei minha filha lá, passou com... O Paulo Sacuma? Paulo Sacuma. Nutricionista também. Nutricionista. Exato. A gente tem a Nutri Materno Infantil, que é a doutora Laura também. Tá. A gente tem cirurgião plástico, que é o doutor Marcelo, que tá iniciando agora com a gente, vai iniciar em janeiro. Tem toda a parte de estética na clínica também, né? Claro. Toda a parte de spa, mas profissionais mesmo, hoje estamos com esse quadro clínico. Que bom, as pessoas estão... Minto, tá faltando uma. Doutora Camila, ginecologista, perdão, também então tá fazendo parte com a gente. Que bom, né? Com isso vocês conseguem atender aí toda uma demanda, né? Exato. Na verdade, você consegue ver o paciente como um todo, que eu acho que uma das coisas mais complexas dentro da medicina é esse ping-pong de paciente com médico, né? Então, o médico pensa de uma forma, outro pensa de outra, não tem a comunicação entre eles, e acaba que o paciente acaba sofrendo com isso. Então, quando você consegue ter um corpo clínico formado, você consegue tomar decisões mais assertivas, né? Então, eu pensei dessa forma, eu pensei dessa, poxa, será que não seria melhor para o paciente assim? Então, você consegue chegar num acordo mais facilmente, né? Que bom. Me fala uma coisinha. O Alzheimer, a gente tem ouvido falar bastante aí, né? Antigamente não se falava tanto. Ele tem um motivo para ele estar hoje mais com maiores ocorrências ou não? Então, acho que com certeza tem. A gente sabe que, na verdade, o Alzheimer hoje é o acúmulo de placas beta-amiloide. Então, a gente vai acumulando lesão nesse cérebro. Então, tem alguns fatores que podem impactar aqui. Sono é um deles. Sono. Todo mundo fala de sono, né, doutora Luísa? É que o sono é a base da pirâmide quando a gente pensa em saúde. Mas tá todo mundo dormindo mal? Porque eu só escuto, meus amigos só reclamam que esses dias a gente, agora sim, porque pelo WhatsApp você já sabe quem tá online, né? Ô, Kiko, você já tá aí? Tô vendo aqui. Vamos falar? Então, é legal tudo, mas é porque a gente perde sono mesmo. Às vezes não tem problema, não é que não tem problema, mas às vezes não tem um motivo. Sim, Por que acontece tanto isso da turma dormir mal hoje? Então, a insônia hoje a gente tem visto vários fatores, né? Primeiro, hiperestímulo à noite. Eu fico com a televisão ligada até a última hora, eu fico mexendo no celular na hora de dormir. Esse aumento de luz azul à noite dá informação para o cérebro que é dia. Então, até o seu cérebro desligar demora algumas horas. Então, por isso que às vezes dormir com televisão ligada, ou então ficar realmente em tela até a última hora não é interessante. Tentar desligar a tela 1h30 antes de você dormir, pega um livro, coisa que a gente deixou de fazer. Então, primeiro fazer a higiene do sono. Segundo ponto. Então, não mexer no celular é 1h30 mais ou menos antes de dormir. Exatamente, já faz muita diferença. E nem tela, né? De preferência sem televisão também. Sem televisão. Televisão ligada, um livro tranquilo. Tranquilo, excelente. Com uma boa luz ali. De preferência uma luz amarela ali, acaba sendo interessante. Tá. Outro ponto vai influenciar muito o nosso sono. A gente come muito tarde. Isso também já dificulta muito. Isso atrapalha mesmo? Muito. Você tá, na verdade, desviando essa questão do você vai estar com muito seu estômago cheio e muito sangue ali. Eu achava que isso era coisa de sistemático. Não pode comer à noite porque eu não sei o quê.
dá. Isso quando a gente é mais jovem, né? Então isso tecnicamente é ruim. Sim. Você volta a ter refluxo, acaba engasgando durante a noite, acaba acordando em decorrência desse mal-estar, desse desconforto. Então também, comer mais cedo. Também é muito importante. Pelo menos umas 2, 3 horas antes de você dormir, a última refeição. Perfeito. Nunca comia, tô indo pra cama logo na sequência. Outros pontos, ansiedade. A gente tá falando do país, né? Nosso país não é um desafio. Então a gente também fica pensando nessa questão. Putz, problemas financeiros, problema da empresa, tenho que resolver isso. Então essa questão de você não conseguir desligar também atrapalha muito o sono. O cortisol que a gente estava falando é um hormônio que vai deixar você meio que em modo alerta. Então você não relaxa, você não consegue descansar de uma forma geral. Então tem vários pontos que vão impactar negativamente o nosso sono que a gente vive hoje. A grande questão, o sono atrapalha demais. Se eu estou dormindo mal, como eu falei, o risco de demência aumenta, o risco de ganhar peso aumenta. Outro fator que vai impactar nisso, o risco de você ter hipertensão, o risco de você ter diabetes, tudo isso vem junto em decorrência dessa noite mal dormida. Tá. Agora, voltando para o Alzheimer, que você tinha perguntado, perdão. Outros fatores que a gente sabe que está muito relacionado... Outro fator, que eu diria, talvez seja o principal fator ligado ao Alzheimer. Obesidade. Obesidade. A gente sabe que uma pessoa diabética, por exemplo, ela tem 47% mais risco de ter Alzheimer do que uma pessoa sem diabetes. Tá. Uma pessoa obesa, mesma coisa. Por quê? A gente considera hoje o Alzheimer como a diabetes do cérebro. O processo de glicação cerebral aumenta muito o risco de... que é colocar o açúcar no cérebro, aumenta muito o risco de demência e muito esse risco de Alzheimer. Tá. Então, se a gente controla... Tanto é que o Ozempic mostrou essa questão desse benefício, porque é uma medicação para diabetes, mas ao mesmo tempo reduz a inflamação cerebral. Então, é um fator que a gente consegue trabalhar nessa questão de prevenção. Tá. Quer ver outra coisa interessante? Mulher, que a gente falou da menopausa. A gente sabe que a mulher na menopausa, ela tem uma perda do poder cognitivo. Então, a memória começa a ficar muito ruim, fica muito esquecida. E isso tem relação pela queda do estradiol. Se a mulher começa uma reposição de estrogênio antes dos 60 anos de idade, ela tem prevenção contra Alzheimer. Até posso te falar o percentual. Se a mulher ela usa só estrogênio, se ela não tem útero, essa prevenção de Alzheimer é na casa dos 32%. Se ela tem que associar a progesterona, se ela tem útero, essa proteção é na casa dos 23%. Quer dizer que o Alzheimer, então, ele tem formas preventivas de tentar evitá-lo. Sem sombra de dúvida. Então, o controle do peso, essa questão de fazer atividade física, o sono bem dormido, a reposição hormonal no caso das mulheres, tudo isso auxilia muito essa prevenção de Alzheimer. E a medicina, né, doutora Luísio, avançou muito com novos exames, né? Demais. Você falou dos exames, mas tem realmente hoje um exame novo para você avaliar se você está tendo alteração para Alzheimer ou não no sangue? Ah, já tem hoje exame para isso, é? Tem. Então, assim, realmente o que você falou, na parte de exames, tecnologia, a gente está avançando muito rápido. Na verdade, hoje a medicina está absurdamente elevada, né? Ainda mais com inteligência artificial, né? Sim. A IA está potencializando a formação de novos medicamentos de forma muito rápida. Que eles fazem a questão do processo reverso, né? Olha, eu preciso de uma medicação que grude nesse receptor. Então, o que a IA faz? Ela pega esse receptor e ela reconstrói qual seria a base para eu chegar nesse receptor. Olha só, hein? Antigamente era o Isso oposto, é muito bom, né? Que vai trazendo medicação muito específica, né? Exato, novos antibióticos, que a gente não tinha muitas opções, antifúngicos. Então, realmente está muito interessante Eu, isso. há um tempo atrás, assisti uma palestra presencial com o Stephen Kenneth. Perfeito. Ele escrevia na Veja, não sei se continua escrevendo ou não, nem sei se onde ele está. E ele falava muito disso, né, na palestra, que os medicamentos no futuro eles vão ser feitos para aquela pessoa, com as características de DNA daquela pessoa. Então, uma pessoa com câncer vai fazer um medicamento que vai combater a origem do câncer naquela pessoa. Né? Mais ou menos isso. Eu não sou médico, eu estou falando assim de uma forma geral. De forma que você consegue evitar a causa do câncer para aquela pessoa. Então, essa evolução dos medicamentos, né, com menos desconfortos e tudo mais, é um ponto muito importante, né? É muito importante, já está acontecendo, tá, Kiko? Já está acontecendo? A medicina personalizada já existe. Medicina personalizada, é isso aí. Então, hoje, por exemplo, vamos pegar uma pessoa depressiva. Depressiva. Então, a gente consegue pegar dentro do DNA dele qual que seria a melhor medicação. Então, eu faço um teste genético e consigo falar, olha, para você, tais e tais e tais medicações respondem melhor. Ou o paciente hipertenso, diabético, qual que seria a melhor opção para você de acordo com o seu DNA. Então, a gente já consegue fazer isso. Agora, esse outro fator que você falou também é um câncer. Hoje eu tenho vários tratamentos para esse tipo de câncer. Eu consigo avaliar de acordo com seus marcadores. Eu coloco todos aqui numa base de dados e eu coloco uma inteligência artificial da IBM, que já existe, que é o Watson, e ele consegue avaliar dentro dos seus marcadores qual que seria o melhor tratamento para você especificamente. Não, é muito bom, né? Conversar aqui com o doutor Luísio, pessoa atualizada, viu? Isso aqui não é comercial não, gente, é convicção nossa. A gente fala porque fica convicto em lhe ouvir.
E a vida da gente, até que alguém prove o contrário, como dizia o Vinícius de Moraes, é uma só, né? Então, a gente precisa ter essas informações para realmente conseguir atingir essa qualidade, evitar esses problemas, né? Perfeito, Kikinho, concordo. E é o que eu falo, tem tanta coisa aí. O problema, na verdade, eu acho que é você saber hoje separar o trigo do joio, né? Sim. Porque a gente tem informações excelentes, então a gente tem que saber onde buscar essas informações, mas ao mesmo tempo, acho que hoje é um grande desafio nas redes sociais você saber filtrar as informações ruins, né? Porque a gente também vê cada absurdo. Não sei se você acompanhou recentemente um médico, um ginecologista, falando que não existia câncer de mama. Ah, ele falou, não, essa eu não acompanhei. Aí que inclusive a mamografia era um fator de risco para o câncer de mama e tudo mais. Ninguém deveria fazer mamografia, alguns absurdos, juro. Tanto é que está sendo até caçado pelo CRM, né? Mas demorou até, né? Demorou. Porque incentivar esse tipo de situação, pelo amor de Deus, né? Agora, me fala uma coisinha. E você absorve o estresse de todo mundo. O que você faz para dar uma desestressada você, hein? Quais são os hobbies que você tem aí, doutor Luiz? Bom, primeiro, Bluefish todo dia às 5 horas da manhã. Faz a sua academia para dar uma higiene mental. É minha terapia. 5 da manhã? 5 da manhã. Acordo às 4 normalmente. Aí 5 já tô abrindo lá. Mas assim, eu gosto muito que parece que seu dia rende demais, hein? Enquanto as pessoas estão dormindo, você já fez 1 milhão de coisas, né? Mas aí você acorda às 4 e pouco? Acordo às 4. Às 4? E vai pra Bluefit? Eu durmo às 8 também, né? Às 8? Então, assim, sono é uma coisa que eu não tenho problema. Então, falando em sono, não voltando na pauta, mas o que é o ideal de tempo de sono? Ou cada um tem o seu tempo? 7 a 9 horas. 7 a 9 horas? Nossa. E uma coisa interessante, já que você falou... Então eu tô devendo sono pra caramba, hein? Muita gente. Muita Tem um gente. estudo que mostrou justamente isso. Porque às vezes a pessoa, não, eu durmo 5 horas, mas fico bem. Então, Certo. o que a gente fez? Teve um estudo comparativo que pegou as pessoas que dormiam mal, sabidamente, pegou as pessoas que dormiam bem, sabidamente, e avaliou essa questão do perfil. Olha, qual que é o seu rendimento? Fizeram vários testes cognitivos ali para isso. Então a pessoa que dormia mal, óbvio que o resultado foi ruim. A pessoa que dormia bem, o resultado foi bem melhor. Aí vamos pegar a pessoa que acha que dorme bem. Qual foi o resultado? Foi muito mais similar para a pessoa que dormiu bem ou para a pessoa que dormiu mal? Para a pessoa que dormiu mal. Então, o seu cérebro está cansado. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que você pode estar adaptado às suas 5 horas de sono. Mas o seu grande cérebro... diferença entre estar acostumado e de fato fazer bem, né? Exato. Eu sim, quando eu durmo bem, eu sinto realmente muita diferença no dia seguinte. Para mim, a pior ressaca que existe é a de sono. Então, assim, uma noite mal dormida, o dia seguinte eu não presto pra nada. Mas então você na sua vida pessoal, casado, Sim. Eu sei que gosta de cozinhar também. Cozinhar, isso é um outro hobby. É um Adoro. hobby? Infelizmente só consigo Mas fazer só faz comida saudável ou faz uns torresminhos lá também? Torresminho, nossa, aqui torresminho é uma das comidas favoritas. Não, porque a gente também tem que fazer umas coisas erradas, assim, no bom sentido, né? Tem que comer uns torresminhos. Quem que não vai? Quem resiste, né? Não, mas eu cozinho relativamente bem, mas eu gosto muito de frutos do mar. Então, Frutos do mar. Polvo eu faço demais, camarão, umas lagostas, isso eu gosto de cozinhar. A esposa é mineira, né? Então eu sou do torresminho, ela que então manda essas acertei. comidas mais gordinhas. Mas eu gosto muito também, você falou, culinária, eu adoro mesmo. Então, viajar, ir para restaurantes Michelin, conhecer essas coisas assim, experiências diferentes, eu adoro demais também. A gente precisa saber viver a vida, né, doutor Luiz? Porque tem gente que só trabalha, quer só acumular dinheiro, depois não consegue nem gastar, porque vai, né? Então é importante ter essas pausas, né? Eu acho, tem que ser o equilíbrio, né? Sair da rotina. E a gente vai tentar o quê? Agora que eu tô com 80 anos, vou começar a curtir todo o dinheiro que eu ganhei. Pô, não faz sentido, né? Você não tem nem mais tanta energia para isso, né? Verdade. Eu acho que você tem que ter o conjunto das duas coisas, né? Então, poxa, ganha o dinheiro que é importante, investe o dinheiro, que também é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Então, deveria ter até isso. Esse é um ponto, hein? Fundamental. Esse é um ponto. Às vezes as pessoas se preocupam muito só com a parte física e depois fica dependente financeiramente de terceiros. Isso é muito ruim e tira a qualidade de vida, na minha opinião. É um fator de segurança. É um fator de segurança. Então, assim, falar que não é hipocrisia. Então, acho que assim, também... É verdade. A quantidade de brasileiros que sabem investir é muito pequena, né? Ou que faz qualquer investimento é muito pequena mesmo. Então, acho que você tem que cuidar da sua saúde, da sua parte financeira, sem sombra de dúvida, né? Faz muito questão do relacionamento, da questão religiosa. Eu acho que o ser humano, na verdade, é como se fosse um relógio. Todos os ponteiros têm que estar muito bem equilibrados ali, senão o negócio desmorona, né? Doutora Luiz, ele participa também com a gente do Desenvolve Vale, né? Que é esse grupo de empreendedores que estão constantemente aí pensando em inovação, em desenvolver a região onde estão. E é um grupo bom, né? Demais, né? Luiz, o que você me diz lá dos nossos colegas do Desenvolve Vale? Só tem pessoas diferenciadas, né? Pessoas fantásticas. Eu acho que assim, a gente acaba pegando assim, muitas ideias diferentes, agregando formas que a gente não faz, assim, a gente não conhece, né? Então, assim, por exemplo, a gente tá falando do ramo imobiliário. Do ramo imobiliário. É minha realidade. Então, se eu pegar uma pessoa que tem essa expertise toda, me ajuda muito a
assim, até atalhos para não Conviver sofrer. com pessoas diferentes, né? Exatamente. Você vê a nossa cidade agora, o Oscar, né, que já tem aí todo um know-how com as lojas de calçados, que ele tem aí mais de 200 e pouca, 300 lojas, nem sei quantas. Agora assumiu o time da cidade, né? E essa semana ele me convidou, como algumas pessoas, para ir lá ver o centro de treinamento. Ou seja, ele podia estar tranquilo. Não, está assumindo, é um grande desafio que que é o time da cidade de São José, leva o nome da nossa cidade, né? Quantas pessoas ficam felizes em ver o time ganhar. Então tem que ter algum empreendedor. E isso demonstra que quando a pessoa está motivada, ela não quer parar. Né? Ou seja, ele não precisava assumir time, mas se motivou, foi lá, fez. E eu acho que é isso que o Desenvolve quer. A gente poder ter um país melhor, né? Uma medicina de ponta, não só para quem pode pagar, uma medicina de ponta para todas as pessoas. A medicina ela tem que ser inclusiva. Perfeito. Né? Alguém com dor não pode ter uma dificuldade. Então, a nossa região é uma região que se destaca muito por isso. Né? O serviço público. Esses dias, um amigo meu, ele é presidente de uma grande empresa de São Paulo, ele ficou assustado pela qualidade que a mãe dele teve no atendimento público. Uma senhora de 97 anos. Ele gravou um vídeo, me mandou, depois eu vou te mandar, para que isso tornasse público para a cidade. Porque ao ser internada no Hospital Municipal de São José, sem ligar para nenhum conhecido, foi como um cidadão comum. Ela recebeu um atendimento tão VIP e ao darem alta a ela, antes de dar alta, um grupo multidisciplinar de psicólogos, nutricionistas e um médico foi na casa dela para saber quem que cuidaria dela, qual era a estrutura que ela tinha. Espetáculo. Gente, isso foi feito aqui pela rede pública de São José. Né? Isso a gente tem que tentar trazer para o país inteiro, o país inteiro. Infelizmente, São José dos Campos é uma ilha, como algumas outras cidades também se destacam por isso. Mas saúde é algo que a gente não pode não atender, né? Sim. É prioridade, né? É prioridade. E como é que você escolheu endocrinologia? Qual que era a ideia? Ou você já sabia que era endocrinologia ou não? Não, eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica. Acredite se Cirurgia quiser. plástica. Quando eu passei na cirurgia, eu vi que não era pra mim. Nossa, de verdade. Um abraço pro Dr. Juan, amigo, cirurgião plástico também. Um grande amigo. Esse tem dom, né? Tem dom como. também, tem dom. Mas realmente eu acabei vendo que não era pra mim. Fui pra anestésio no começo, bote fé, se quiser. Então eu era representante de matéria, de física, anestésio. Então, meu professor era presidente da Sociedade Brasileira de Anestésio na época e me puxou muito pra esse caminho. Só que daí eu comecei a ver, a qualidade de vida era muito ruim. Então você tinha que ficar em hospital o tempo todo, você dependia de grupo. Então, assim, você não tinha a sua própria vida, na verdade. Você vivia, na verdade, de acordo com o grupo. Tá. Eu falei, o que eu quero pra minha vida? Na verdade, eu quero envelhecer bem, eu gosto de atividade física, eu gosto de me cuidar. Então, dentro de tudo isso, não gosto de cirurgia. Então, eu comecei a ver que realmente a endocrinologia era o caminho que me apaixonou. Você tá com quantos anos hoje, Luiz? Hoje eu tô com 39. Novo, hein? Já com bastante conhecimento. Um pouco de bagagem aí já. Um pouco de bagagem, né? Mas muito bom conversar com você. O nosso podcast, que é o Pode Contar, ele quer isso. Trazer pessoas referências, cada um na sua área. Tivemos aqui recentemente o vice-governador Felício Ramute, que trouxe todo um mapa do estado de São Paulo, focado aqui para o Vale do Paraíba, todas as perspectivas para a nossa região. Tivemos também o diretor-geral da Bayer, essa grande multinacional, espetacular, né? Com todas as preocupações de gestão, né? De toda essa parte de governança. Um outro conselheiro da Pontes Consórcio, né? Falando aqui um pouco da questão de consórcio, como é a oportunidade, os juros mais baratos, como é que funciona para investidor usar consórcio e tudo mais. E agora você trazendo aí o ambiente de saúde, qualidade de vida. Não adianta ter dinheiro no banco, não adianta ter poder se você não se sentir bem, se você não estiver bem consigo mesmo, conseguindo viver. Então, o nosso espaço aqui, né, do podcast, da nossa newsletter, do programa que temos também na TV, né, na TV Tati, no SBT, é sempre trazer a informação importante para quem está nos assistindo, que isso reflita e melhore a capacidade de decisão dele, se for de negócio, que melhore a saúde dele, se for na área da saúde. Então, esse é o espaço. E com isso, eu agradeço muito
a sua participação aqui, porque fui convidar alguém referência no atendimento e no tratamento e aconselhamento através da medicina na qualidade de vida das pessoas. Aloysio, muito obrigado de você ter participado. E quando tiver novidade que vai impactar na qualidade de vida do cidadão, esse espaço é seu. Poxa, Kiko, novamente, obrigado pelas palavras. Concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, todas as novidades são importantes a gente passar. Vai ser uma honra estar aqui mais uma vez. De verdade, até a próxima, né? E muito obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Maravilha. Então, tivemos hoje aqui com o Dr. Aloysio Vargas, médico endocrinologista, falando da importância da gente utilizar-se da medicina para essa tão sonhada e esperada qualidade de vida, bem-estar que todos nós merecemos. A vocês, nossos ouvintes, telespectadores, muito obrigado por mais uma audiência com o nosso podcast. E sigam-nos nas nossas mídias sociais do Desenvolve Vale, Instagram, Facebook, programa de TV. Vamos adiante. O importante é a gente se comunicar. Muito obrigado. E para que tudo isso aconteça, o nosso podcast, nosso Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale, nós temos aqui os nossos apoiadores. Quero agradecer a Pontos Consórcio, que está fazendo um trabalho fantástico na venda de consórcio de imóveis, de carros e etc. Agradecer a Bluefit Academia, com essas duas grandes unidades, uma no Vale Sul e outra ali no Jardim Aquários. Bluefit Academia. E o Colégio Ângulo Cassiano Ricardo, com ensino infantil, fundamental e agora médio. Muito importante. Aliás, uma recordação, meus 2 filhos estudaram nessa grande escola. A você, muito obrigado, nossos telespectadores e ouvintes do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale.